Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexia Carvalhais, tenho 22 anos e sou estudante do segundo ano de Medicina. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o processo que eu passei para poder entrar na Medicina e sobre a minha escolha. Quando eu era nova, eu sempre oscilei muito entre profissões. Eu já quis ser modelo, artista, queria ser cantora. Já passou pela minha cabeça designer de roupas. Eu também queria ser. Teve uma época que eu quis ser terapeuta ocupacional. E enfim, sempre fiquei nesse vai e volta, não tinha certeza do que eu ia fazer. Quando eu cheguei no meu segundo ano, eu comecei a pensar mais, porque estava chegando o terceiro ano, eu ia ter que fazer o Enem para valer, porque eu faço o Enem desde quando eu vim pro Brasil. Eu fiz o oitavo ano, era oitava série ou oitavo ano? Oitavo ano, eu fiz o oitavo ano no Brasil. E aí eu fiquei sabendo do Enem, eu fiquei curiosa e eu fiz. Fui péssima porque eu não sabia nem escrever português direito. Eu sempre falei muito bem, né? Porque os meus pais são brasileiros. Eu e minha irmã, a gente nasceu em Boston, mas e assim, eu fiquei lá até os 12 e minha irmã ficou até os 10 anos. Mas o nosso português sempre foi muito bom, porque dentro de casa era só português, mas eu não fui alfabetizada em português, então a minha escrita não era muito boa, minha interpretação de texto também não. Mas eu queria tentar porque eu gosto de desafio. Aí eu fiz o Enem, foi muito ruim, mas foi uma experiência ótima, é uma lembrança muito boa. Eu vejo, eu rio demais, eu dou muita risada da minha redação. Um dia eu vou até trazer para vocês. Mas enfim, o terceiro ano estava chegando, eu ia ter que fazer o Enem para valer e eu queria saber o que eu, né, em que área que eu ia seguir. E aí eu tava entre uma área na área da saúde, que eu já gostava muito, que me interessava, eu sempre amei ciências, toda vez que falava sobre o corpo humano, me fascinava. E aí eu fiquei assim, entre isso e alguma coisa na área das agrárias, porque o meu pai, ele trabalha, né, com gado, com peixe, então eu pensei em algo que eu poderia ajudar aqui em casa, né? Então, o que eu decidi fazer? Falei, eu vou fazer o cursinho e a nota que der, eu vou. Se der para medicina, eu vou para medicina. Se der para essa área das agrárias, eu vou para a área das agrárias. E aí eu fiz o Descomplica, foi em 2015, quando eu tava fazendo o terceiro ano. E assim, eu não tinha muita noção de como estudar para o Enem. Eu estudei numa escola pública aqui numa cidade bem pequena, em Rondônia, e assim, não foi um dos melhores ensinos. E mesmo eu estudando bastante assim em casa, procurando coisas por fora, não tinha muito uma base de como estudar para o Enem. Aí passou o ano, eu fiz bastante atividade, né, mas tinha muita coisa que eu não entendia e eu também relaxava um pouco, porque eu não tinha muito apoio, mas enfim, chegou o Enem, eu fiz, a nota não deu para medicina, mas deu para agronegócio, que era uma coisa bem interessante. E aí eu passei na Universidade Federal de Viçosa. Eu fiquei um ano fazendo agronegócio e foi lá que eu decidi mesmo que eu queria medicina. Eu, assim, eu achava agronegócio muito interessante, só que não me desafiava, era uma coisa, assim, que eu também não via, assim, necessidade de ajudar produtor, assim. Claro que é importante, né, ter essas profissões, mas eu não gostava de pensar assim, eu vou viver o resto da minha vida fazendo produtores tipo assim, ganharem mais dinheiro. Eu queria fazer algo mais impactante, eu queria ajudar a curar, eu queria ajudar a salvar vidas. E aí eu falei com meu pai que eu não queria aquilo, que eu queria fazer o cursinho de novo, porque a medicina era o meu sonho mesmo. Eu desisti do agronegócio e aí em 2018 eu fui morar com a minha avó, porque lá tinha cursinhos melhores. Eu fui fazer um cursinho chamado Fibonacci,
que foi o melhor cursinho da minha vida. Eu aumentei, assim, mais de 100 pontos no Enem. E, assim, foi um ano de muita luta, eu emagreci muito, cheguei a pesar 45 quilos, quando eu tava na Federal de Viçosa, eu tava com 54 quilos. Eu tenho 1,60 m, mais ou menos. E aí eu cheguei a pesar 45, eu estava muito, muito magra, eu comecei a ter problemas pra dormir, comecei a tomar remédio de dormir. E eu só parei de tomar esse remédio ano passado, depois eu faço um vídeo também explicando sobre isso, essa dependência de remédios para dormir. E eu passou 2018, eu fiz o Enem, eu consegui passar numa particular lá em Minas Gerais. Só que o que eu queria mesmo era voltar para a Federal de Viçosa, que eu amava muito lá, fazer medicina. Mas não deu. E aí eu entrei para essa em Minas Gerais, essa particular. Eu fiz um período só para eu poder assim garantir minha vaga ali, trancar para eu estudar de novo. E aí passou o meu primeiro período de medicina. Os primeiros dias eu chorei demais, eu achei super difícil, mas depois só piora, né? Mas a gente acostuma. Eu tranquei, fui de novo pro Fibonacci, aumentei mais uns 60 pontos, mas não consegui, mas eu não consegui a federal de novo. Eu fui e falei assim, não, então já que eu não consegui a federal, eu já tava cansada de cursinho e eu tava pensando assim, meu Deus, eu tô ficando mais velha já e eu não vou formar quando? Eu sou muito ansiosa. Então eu optei por continuar a medicina na particular mesmo, só que perto dos meus pais. Então eu vim para Rondônia no ano passado e aí eu tô aqui até hoje fazendo medicina na Facimed e eu tô gostando muito. A metodologia é bem diferente daquela que eu fiz em Minas Gerais, porque lá era tradicional e aqui é metodologia ativa. E assim, é bem melhor estar perto da família, porque eu posso vir para cá assim, na hora que eu quiser. Se eu estiver muito estressada lá, sabe? Porque quando eu tava longe da minha família, eu me sentia muito sozinha. Enfim, é bem melhor morar com a família e aí eu tô aqui até hoje. Essa aí é a minha história e para todos vocês que estão tentando passar para medicina, não desistam, sabe? É muito ruim a gente ter que passar o nosso tempo fazendo algo que a gente não gosta. Então aproveitem quando você tem força e animação para poder lutar. Estuda bastante, faz bastante exercício, isso me ajudou demais, né? Além de ler, fazer todas as provas antigas, faz e refaz, que você vai achar sua recompensa. Você tem que ter foco e persistência, que uma hora a aprovação chega, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá uma curtida aí pra mim, curte todos os outros vídeos também, dê uma olhada que eu fiz, compartilhem e fiquem com Deus. Beijo!